Olá, nono ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Geografia, professor Júlio, Colégio Municipal Santa Terezinha, Educação, Caminho para Vencer. A partir de agora a gente vai estar usando o livro didático de vocês, que vocês receberam da escola, do nono ano. Tá? O tema é Continente Europeu, Europa, Economia e População. Se vocês quiserem seguir o conteúdo no livro, você vai encontrar esse conteúdo página 90 até a página 102. Então eu vou passando as páginas do livro e a gente vai comentando cada item apresentado. Vamos lá? Então, Europa, economia e população. Quando eu falo de continente europeu, eu estou falando de velho mundo. Né? O velho mundo é formado por 3 continentes: Europa, Ásia e África. No processo de colonização, vocês sabem que o continente europeu ele tem uma importância fundamental. Né? A maioria dos países do continente americano, né, e de outros também foram descobertos graças à Europa, né, continente europeu, porque eles tinham um desenvolvimento muito grande na navegação. Então eles colocaram suas grandes embarcações nos oceanos e saíram em busca de novos territórios. No entanto, que quem colonizou onde hoje é o Brasil foi Portugal, um país europeu. Quem colonizou onde hoje é Estados Unidos e Canadá foi a Inglaterra, também um país europeu. Então a Europa teve uma importância considerável nesse processo de colonização. Tá? Também a Europa, os países europeus, nem todos, têm um grande poder econômico. Né? Já citado embora o continente europeu, vamos lá, embora o continente europeu seja conhecido pelos seus índices econômicos e sociais elevados, existem grandes diferenças entre os países que o constituem. Há países que se destacam economicamente no continente e possuem projeção e peso em decisões internacionais relacionadas à política, economia e meio ambiente, como a Alemanha, o Reino Unido e a França. Então são os países de destaque do continente europeu: Alemanha, Reino Unido e França. Atualmente, a Alemanha é a maior economia da Europa e uma das maiores do mundo. Também há países com economias menos destacadas em relação aos citados anteriormente, mas com altos índices de desenvolvimento humano, como Noruega, Dinamarca e Suécia. Índice de desenvolvimento humano é IDH. Esse IDH você já conhece, você estudou, ele serve para medir as condições sociais e econômicas da população, e do país em si também. Por outro lado, há os países com economias menos dinâmicas e mais frágeis, como Portugal, Espanha e Grécia, que apresentam uma indústria menos desenvolvida e forte presença da agricultura na economia. Neles, o setor de serviços cresceu devido ao turismo, atividade que se tornou importante para a economia desses países. A população europeia concentra nas grandes cidades e em áreas mais urbanizadas do continente. De maneira geral, ela vem apresentando baixo crescimento nas últimas décadas, o que deve levar a um decréscimo vegetativo negativo. Então, esses países europeus, tem alguns que se destacam, como todo o continente tem destaques aí. Embora a economia dos outros também não é tão fraca assim em relação aos países subdesenvolvidos, na verdade. Então, eles têm uma dinâmica econômica bastante considerável, principalmente em questão populacional. Tá? A população vem decaindo aí, porque esses países ricos, os países mais desenvolvidos, ele tem uma tendência muito forte em controle demográfico, em relação ao alto crescimento populacional, diferente dos países pobres do terceiro mundo como o Brasil. Agricultura, pecuária e a pesca são os produtos agrícolas de destaque nos países europeus. Na economia europeia, o uso intensivo de tecnologia continua inovando os processos que permitem a otimização de recursos e leva à redução de trabalhadores no campo e a um elevado índice de produtividade. Então, como são países ricos, eles aplicam alta tecnologia no meio agrícola, na pecuária e também na questão da pesca. Tem uma agricultura altamente produtiva, por conta de aplicação de técnicas modernas. Tá?
E tem também um fator na Europa que é o fator climático, né? O clima lá é clima de região temperada, né? Clima temperado ou ártico. Então, eles produzem os produtos do frio, né? Então, cada país tem o seu significado econômico na questão da agricultura, também da pecuária. Está destacando aqui, né, que no norte do continente a pecuária bovina e suína recebe destaque como produção intensiva para atender a demanda de carne e leite da população. Destacando que a pesca também é muito importante para a economia europeia. Nessa atividade destacam-se Rússia, Noruega, Islândia e Portugal. A indústria. Tivemos a primeira revolução industrial na Inglaterra, né? A segunda também, né? Então tem um potencial industrial muito grande. O continente europeu, pioneiro no desenvolvimento da indústria com a revolução industrial, mantém um papel de destaque mundial no setor. Observe o mapa desta página, que é a Alemanha, França, Reino Unido e Itália, que abriga os principais centros e regiões industriais, compõem um espaço dinâmico da economia europeia. Tá? Destacando de novo a Alemanha, França e Reino Unido, e também a presença da Itália. A Europa Oriental, embora menos desenvolvida, passa por uma reestruturação que tem contribuído para que a indústria europeia seja uma das mais desenvolvidas do mundo. Setor de serviço. Tá? O setor de serviço europeu gera mais de 50% da riqueza do continente e abriga a maior parte da população economicamente ativa, comércio. Né? Se tem uma população rica, logicamente o comércio é bem desenvolvido, porque, né, tem condições econômicas para adquirir os produtos. As principais relações comerciais do continente são realizadas com os países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e Japão. O comércio contribui para o desenvolvimento de uma série de outros serviços, como os transportes e serviços bancários. Turismo. A Europa tem um potencial turístico muito grande, tá? Sendo ele o principal mercado de turismo mundial. Né? Tem vários polos de atração turística, né, que as pessoas gostam de visitar. França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e Áustria. Então, um quadro aí, né, da questão da otimização da organização econômica do continente europeu. Nível de desenvolvimento diferenciado. O continente europeu, como um todo, apresenta elevado nível de desenvolvimento econômico e tecnológico e contrastes entre os diferentes países e regiões, em consequência de suas características históricas, políticas e econômicas. Há países com indústria moderna, agricultura mecanizada e produtiva, e prestação de serviços muito eficientes, como o Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Há outros com menor desenvolvimento industrial e uma agricultura menos produtiva, como Portugal e Grécia, e ainda alguns com fraca industrialização e agricultura, muito tradicional, como Romênia e Albânia. Esses países menos fortes economicamente, muitas das vezes eles têm muitas raízes culturais, né? Culturais e religiosas também, muito fortes. Tá? Indústria do Reino Unido. Destaque, grandes indústrias têxteis, né? Produção de tecido, a siderurgia, aço, indústria de transformação, né? Com destaque para a indústria de base. Na siderurgia, atividade siderúrgica teve êxito em razão de grande quantidade de carvão e minério de ferro encontrados no país. Recursos naturais e minerais então, da Europa são suficientes para manter o processo industrial. Tá? Alguns setores da indústria britânica desenvolveram-se em um pouco período mais recente, já no final do século passado. A partir da década de 1970, a indústria e o comércio incorporaram novos aparatos técnicos, modernizando alguns setores como a indústria petroquímica, eletroquímica e alimentícia. Economia da França. Tá? É uma economia forte, tá? Uma agricultura privilegiada, tá? Embora o relevo não ajude tanto, tá? Mas ela tem uma diversidade econômica muito grande.
Aqui os produtos agrícolas mais cultivados: beterraba, empregada na fabricação de açúcar e o trigo. A pecuária desenvolvida em forma intensiva, gado criado fechado, garante abastecimento de carnes e laticínios. Já no setor secundário, destaca a indústria metalúrgica, tá? E apresenta grande dinamismo, né? Tem indústrias modernas no setor aeroespacial, automobilístico, têxtil, químico e produção de máquinas, respondendo por grande parte do dinamismo industrial francês. Outra atividade importante, que foi destacada lá em cima já, novamente, é o turismo. Energia é um problema, tá? Porque tem falta de recursos para a produção de energia, o que leva o país a importar parte do carvão necessário às indústrias, assim como toda a demanda de petróleo. Então, a questão de minérios da França é ruim, né? Tem que exportar, comprar de fora o carvão e o petróleo. Com o objetivo de suprir os déficits energéticos, o governo lançou há mais de 3 décadas um projeto para a geração de energia termonuclear. Essa medida fez da França o país ocidental com o maior número de usinas nucleares, o que lhe permite exportar eletricidade para países vizinhos. Então encontrou uma forma de gerar energia, né, que é as termas nucleares, né, ou energia nuclear. Perigosa, sabemos que ela é muito perigosa, porém é essencial, porque tem alguns países que não possuem potencial hidrelétrico, né? Alemanha, indústria e tecnologia. Ela sai na frente da França, a Alemanha, porque tem abundância de carvão mineral, tá? A demanda industrial então está garantida. Rede hidrográfica também, água, tem água em abundância, né? Tem destaques aí para o Reno, Rio Reno, que é o principal rio do país. Tem déficit da produção agropecuária, tá? Principalmente em produtos hortifruti estrangeiros. Isso aconteceu principalmente após a Segunda Guerra Mundial. O governo alemão passou a incentivar indústrias e exportações. Os recursos obtidos com a exportação foram investidos fortemente no aprimoramento da infraestrutura de transporte, que favoreceu a importação de alimentos e matérias-primas. Em geral, os países do sul são Europa, em especial a Espanha e Itália, tornaram-se principais fornecedores de frutas e verduras para o mercado alemão. Países mediterrâneos. Esses países mediterrâneos aí têm uma economia mais fraca, né? Sacando aí Portugal, por exemplo, né? Mas aqui tem duas economias, a Espanha, tá? E a Itália tem uma economia razoável em relação aos outros, né? Clima e vegetação bastante semelhantes, uma vez que estão situados próximo ao mar Mediterrâneo em latitudes similares. Os tipos de solo também são muito parecidos. Destaque aqui para Portugal e Espanha. A industrialização de Portugal em relação a outros países europeus ocorreu mais tardiamente, por volta do século XIX. Mas mesmo assim está em vantagem com o Brasil. O Brasil só foi no século XX. E não se deu intensamente. A economia de portuguesa experimentou um crescimento notável, em especial no setor turístico, com a entrada na União Europeia. A União Europeia a gente vai ver daqui uns dias, tá? Bastante interessante também. Na Espanha, a indústria concentrou-se na Catalunha e no País Basco, com predomínio do setor têxtil, siderúrgico, metalúrgico e químico. Madrid aqui se destaca, né? Na Espanha, a questão do turismo também. Economia da Itália. Regiões Norte e Nordeste são as mais desenvolvidas, por apresentar elevado nível de industrialização e urbanização. A cadeia dos Alpes possibilitou a construção de usina hidrelétrica ao norte, com aproveitamento da água proveniente do degelo de cumes das montanhas. A região também possui diversas jazidas de gás natural aproveitado pelas indústrias. Região Central alcançou recentemente grande dinamismo devido ao crescimento das médias e pequenas empresas, dos ramos de calçado, tecido, vestuário, que se destacam pelo emprego de alta tecnologia e por sua efetiva consolidação no mercado internacional. Finalmente, a região Sul permanece basicamente agrária. O desenvolvimento da indústria turística e a ajuda econômica da União Europeia tem melhorado as
os indicadores socioeconômicos dessa região. Então, até aqui dá para perceber que, quando fala em Europa, acha que é uma potência econômica. Mas tem dentro do território do continente europeu, né, tem contrastes aí em relação aos países, né, principalmente a questão localizacional, né, alguns têm economia basicamente agrária ainda. País da Europa setentrional, Suécia e as transnacionais. A Suécia tem indústria química e siderúrgica importantes e é uma das principais economias europeias. Além disso, o país é sede de grandes empresas transnacionais que atuam nos ramos automobilísticos, telecomunicação e eletrodomésticos, gerando parte significativa de empregos. Devido aos custos internos e à competitividade, algumas empresas suecas empregam mais funcionários em outros países do que na Suécia, porque é uma empresa que foi para o mundo, né? As empresas da Suécia invadiram os outros continentes, principalmente os países subdesenvolvidos, né? Então empregam mais gente fora do país do que dentro do próprio país. Finlândia, terra dos 1000 lagos. A Finlândia possui mais de 180 mil lagos. Mais de 3/4 de sua superfície é coberta por florestas. Uma das principais atividades econômicas do país é a exploração da floresta de coníferas. O reflorestamento permitiu que a indústria madeireira se desenvolvesse com a produção de móveis, papel e celulose. Islândia, Noruega e Dinamarca. Historicamente, a economia da Islândia e da Noruega é baseada na pesca, sendo a Noruega a maior produtora de pescado da Europa Ocidental. Nesses países, há tanto a pesca comercial quanto em comunidades tradicionais, cuja atividade está ligada à subsistência da população local. Então são países aí, né? Porque o bacalhau norueguês é muito famoso, né? E a produção e a pesca dele lá, né, é muito importante para a economia dessa região. Característica demográfica, a questão agora é populacional, demografia e a população. 740 milhões de habitantes, distribuídos de maneira irregular no território. Na porção centro-ocidental, a densidade demográfica é bastante elevada. Então as áreas mais ricas, né, atraem mais população, consequentemente. A maior parte da população está concentrada nas cidades, em áreas de clima de alta montanha ou próximas às regiões polares. Há vazios demográficos. Nas últimas décadas, a Europa tem apresentado baixos níveis de crescimento populacional em decorrência da queda da natalidade, cujas principais causas são a inserção da mulher no mercado de trabalho, o aumento da despesa para a criação de filhos e o planejamento familiar facilitado pelos meios contraceptivos. Então, isso aí é a questão de diminuição da natalidade, do número de nascimentos de um país, tá? Está diminuindo. Até no Brasil diminui, está diminuindo basicamente muito, né? O conteúdo que a gente está vendo no oitavo, dá para perceber que diminuiu bastante, né? Por quê? Pela questão da própria sociedade moderna, mundo globalizado, né? A exigência que a mulher vá também para o mercado de trabalho é outra questão também, tá? A expectativa de vida da população europeia está acima de 75 anos. Que a expectativa de vida é quantos anos uma criança que nasce hoje espera viver. Melhorias nas condições de saúde no saneamento básico reduzem as taxas de mortalidade. Em alguns países, como a Itália, a população de idosos é superior à de jovens. Isso aqui é um caso preocupante, né? Quando o país controla demais a natalidade, dá problema naquela pirâmide etária, na pirâmide das idades, né? Porque acaba diminuindo a base da pirâmide, que é o número de nascimentos, e aumentando o número de idosos, né? Idosos não trabalham, não produzem. Então fica complicado. O aumento da expectativa de vida tem exercido grande pressão no sistema de seguridade social e de saúde, levando os governos europeus a rever suas políticas públicas. Atualmente, o crescimento vegetativo europeu é negativo. Porém, o crescimento populacional se mantém relativamente estável graças à imigração. Esse crescimento vegetativo é uma conta que se faz, né? Número de nascimento menos número de morte, tá? Então, quer dizer, tá? Se ele é negativo, está morrendo mais que nascendo no país, tá? Embora, sacando aqui, está vendo a estabilidade na população, porque está vindo gente de fora. Variedade étnica e linguística, isso acontece em todos os países, em todos os continentes. Fluxos migratórios,
Porque a Europa, como um país, tem vários países potencialmente econômicos fortes, né, acaba atraindo população. Aqui está destacando, até a primeira metade do século XX, milhões de europeus saíram do continente. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou a se inverter. Então eles saíram e depois começaram a voltar de novo. Dados da ONU mostram que cerca de 70 milhões de imigrantes vivem na Europa. Atualmente, principalmente em decorrência da crise socioeconômica de países como o norte da África e da América Latina. Aqui está um gráfico, ó, os imigrantes que estão na Europa, sírios, iranianos, né, quantidade razoável. Causas da imigração. Na Europa, há necessidade de mão de obra para executar determinados tipos de trabalho e alguns países, sobretudo França e Reino Unido, atraem jovens nascidos em seus territórios coloniais. Né? Se é um país que tem forte poder econômico, indústria bem desenvolvida, precisa de mão de obra, então precisa permitir a entrada de pessoas de fora se eles não têm essa mão de obra. Né? No continente europeu ocorrem migrações de um país para outro, principalmente o leste da Europa para a Europa Ocidental. Esses movimentos migratórios são resultante da desigualdade econômica entre as duas regiões. Perseguições políticas, conflitos étnicos e guerras também motivam a entrada de imigrantes na Europa. Em geral, essas pessoas ingressam como refugiados nos países de destino. Desde o início do conflito da Síria em 2011, o número de refugiados na Europa cresceu muito. Tá? É o que está aqui, ó, os sírios aqui, ó. Conflito na Síria, eles foram para a Europa, né? Aproximadamente 100 mil pessoas. Razoável. Imigração ilegal, aqueles que entram, né, sem a permissão do governo dos países europeus, né? E essa entrada desses imigrantes acaba gerando um processo chamado xenofobia e racismo. Gente, xenofobia é a aversão a imigrantes. Tem moradores de países que não gostam de imigrantes porque imaginam que eles vão lá para sugar suas economias. Com a redução do crescimento vegetativo, a Europa tem cada vez menos mão de obra disponível. Apesar disso, vários governos europeus tentam diminuir a entrada de imigrantes em seus países. A atual situação econômica do continente tem favorecido discursos nacionalistas e surgimento de movimentos xenófobos e racistas. Então, xenofobia é a aversão a imigrantes. Aqui tem um texto complementar, depois vocês voltam e façam a leitura para a gente comentar depois. Tem algumas atividades e tem atividades que serão entregues para vocês pela escola. Obrigado a vocês e até a próxima.